Meu nome é Leandro Muniz, eu sou um dos sócios fundadores aqui da Graphin Partners. E o nosso papel é assessorar empresários que desejam vender as suas empresas. E uma das perguntas mais frequentes que os empresários e empresárias me perguntam, nos perguntam aqui, é se agora é um bom momento para vender a empresa. E aí a gente sempre questiona como que está o momento da empresa, como que está o cenário competitivo. E aí a gente é muito procurado quando um cenário, a empresa dele está envolvida, ele está num cenário mais competitivo, mais complexo. O outro ponto que os empresários nos procuram para vender as empresas é quando tem uma questão pessoal. Muito comum, já aconteceu de um empresário que me procurou e falou: Leandro, minha esposa está colocando uma pressão muito grande para a gente aproveitar os nossos netos, para a gente viajar, e eu invisto muito tempo na empresa há décadas. E aí também um outro setor, um outro momento que o empresário nos procura é quando ele olha para dentro da empresa, olha a situação também familiar e não tem sucessão. E aí então ele decide que a melhor decisão financeira e patrimonial é vender a empresa. E também acontece quando o empresário ele é procurado por algum fundo de investimentos ou por alguma empresa que quer comprar ou perguntar para ele: puxa, você já pensou em vender a sua empresa? E muitas vezes o empresário nunca pensou naquilo, mas quando ele é cutucado, ele é provocado em relação a isso, ele começa a pensar em vender a empresa. A melhor hora para vender a empresa é quando, do ponto de vista de mercado, é quando existem empresas querendo comprar, ou seja, no termo técnico aqui, quando existe uma consolidação do setor, ou seja, quando existem fundos, investidores ou empresas naquele setor que estão comprando outras empresas. E aí esse é um momento muito importante, muito estratégico para que o empresário considere vender a empresa, porque naturalmente, quando tem mais empresas e investidores querendo comprar a empresa, potencialmente ele vai conseguir vender a empresa por um valor maior. Uma das perguntas que a gente recebe com muita frequência por empresários e empresárias que querem vender as empresas é: quanto vale a minha empresa? E aí a gente tem uma avaliação muito técnica, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente faz uma avaliação técnica do ponto de vista de fluxo de caixa descontado, a gente faz uma avaliação, uma análise de múltiplos de empresas comparáveis, e a gente também avalia quanto que as empresas que estão comprando teriam interesse em vender. E aí tem que tomar também sempre muito cuidado que esse valor de mercado, esses múltiplos de mercado, eles precisam muitas vezes estar alinhado com a expectativa do empresário que está querendo vender a empresa. Quando o empresário começa a pensar que gostaria de vender a empresa, uma das primeiras coisas que eles fazem quando nos procuram é pedir para a gente fazer um valuation da empresa, ou seja, para a gente calcular quanto que na teoria vale essa empresa. Então acho que essa é a primeira etapa. Um outro ponto junto com isso é ele entender com muita profundidade como funciona um processo de venda de empresa. Muitas vezes essa venda da empresa é a coisa mais importante, ou uma das coisas mais importantes na vida empresarial. Então ele precisa estudar sobre esse tema, discutir até com outros empresários que já venderam e falar com especialistas para explicar como que funciona esse processo, para que ele possa ter essa tranquilidade e esse amadurecimento de que realmente é o momento certo da venda. E uma coisa também que a gente fala com os nossos clientes aqui é que é muito difícil o empresário ele ter 100% de certeza de que ele quer vender ou ele não quer vender. Então, normalmente esse é um processo que ele vai amadurecendo muitas vezes ao longo dos anos. Então, nesse momento é importante ter um especialista para conduzir um empresário ou empresária nesse processo da venda. Se você tem dúvida se você quer vender a sua empresa ou não, pode contar comigo. Eu sou o Leandro Muniz, da Graphin Partners.